Muito bem, então, meus queridos. Nessa videoaula, então, a gente vai trabalhar com ainda o módulo CSS. Vamos falar sobre as propriedades Text Align e Text Decoration do CSS e vamos falar também do Overflow, que é um efeito Web 2.0 bem interessante. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá ok? A gente vai utilizar aquela mesma div que a gente estava usando aqui. Eu só apaguei as outras que tinha feito na aula anterior. Vamos manter aquela mesma aqui, que é div web, tá? Não alterou nada, continua a mesma coisa. E aqui no CSS eu apaguei também, tá? Tá como float left. Você já pode tirar esse float left daqui também. Tamanho de 200, de altura, de largura 400. Vamos colocar então aqui um merging, tá? Para alinhar ao centro aquela div. Então a gente usa o merging zero auto para ele automaticamente zerar todas as propriedades do CSS e fazer uma centralização aqui ao meio, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui, curso de web design, está aqui criado então a minha div, né? Minha div ID com o nome de web. Utilizamos então o jogo da velha e o web aqui, abrimos chaves, dentro das chaves a gente faz a formatação daquilo que tiver dentro daquela div, que no caso é o curso de web design. A gente vai falar da primeira propriedade aqui, que é o text align, que a gente já até viu em aulas anteriores, mas não foi explicado tão corretamente. Então, text align. Você pode centralizar o texto ao centro. Vamos ver como é que fica. Text traço align, dois pontos. Center, ele vai centralizar o texto que tiver dentro daquela div ao meio. Se tiver, vamos ver as outras propriedades aqui do text align, o justify, ele vai se justificar dentro da nossa div, o que no caso vai jogar aqui por padrão, o lado esquerdo, tá? Left, que vai jogar para o lado esquerdo, right. Vamos ver. Right vai jogar o texto para cá, ao nosso lado direito, olhando o monitor. E o left, que a gente até pulou porque já estava lá, mas está aqui, ó. Left, que você alinha ele ao lado esquerdo. Tá ok? Então tá aí, pessoal. Essa é a propriedade Text Align no CSS. Agora a gente vai falar do Text Decoration, tá? Vamos vir aqui e vamos ver como é que é essa propriedade aí do CSS, Text Decoration. Text Decoration. A gente vai ver que tem algumas propriedades aqui que a gente já estudou, só que as que nós estudamos anteriores foi como fazer aquilo lá pelo HTML. Agora você vai aprender como é que se faz pelo CSS. Text Decoration Blink. Quem lembra qual é o efeito do Blink? O Blink é aquele que fica piscando, tá, pessoal, na tela. Porém, nem todos os navegadores fazem a leitura desse Blink. O Firefox faz a leitura, por exemplo, desse efeito no CSS, que ele fica piscando então aqui na nossa tela. Caso você queira utilizar isso no Explorer, pessoal, você vai ver que ele não, o efeito não funciona. Mesmo você utilizando um navegador mais recente, tá? Eu estou utilizando aqui o Explorer na versão 6 e ó, ele não funciona, tá ok? Agora a gente vai ver mais alguma propriedade do Text Decoration. Text Decoration aqui em init não vai fazer nada, ele vai apenas deixar por padrão do jeito que se estava, tá? Vamos ver a próxima aqui. Line throw. Isso aqui a gente estudou, que é o S, né, no HTML. Ele vai fazer um risco no meio do nosso arquivo, né, do nosso texto, quer dizer, no que tiver dentro da div, né, que for texto e a gente colocar o text decoration line throw, ele vai fazer aquela risco, né, que no HTML você só entre as tags S, ele já faz esse efeitinho aqui bem interessante também, tá? Pra vocês poderem entender aqui, vou colocar aquele text align mesmo que estava
no centro e vou dar um page. O que o paging faz mesmo, pessoal? Ele faz um espaçamento dentro da div. Então vou dar um espaçamento de 10 pixels. Vamos atualizar. Tá aí. Alinhado ao centro com espaçamento em todos os cantos de 10 pixels. Voltando aqui ao texto de decoration, vamos ver a próxima propriedade. None. O none, pessoal, vocês vão entender ele, que se você vir aqui ó, e colocar tanto como o init também, ele não vai fazer nada, ele vai deixar padrão do jeito que já estava, só que ele fica interessante quando a gente trabalhar com a formatação de links, que será a próxima videoaula que a gente vai ver por aí, mais pra frente, que é a formatação de links. E é bem interessante utilizar o text decoration nele, tá? Vou fazer aqueles efeitos de quando você passa o mouse em cima, ele faz aquele underline, muda a cor. Vocês vão ver isso aí no decorrer das videoaulas de CSS. Vamos aqui ao próximo então. O none, como a gente viu, não faz nada, simplesmente deixa zerado. Depois do none a gente vai ver o overline. O overline ele vai fazer um risco em cima do nosso texto que tiver na nossa div. Tá? O overline faz aquele risco e sucessivamente o underline vai fazer um risco embaixo. Então nessa videoaula a gente estudou as propriedades aqui text align e text decoration. Agora a gente vai falar aqui do overflow. Eu vou precisar de pegar um texto aqui na internet, tá? Para vocês entenderem como é que funciona o overflow. E ficou muito pequeno aquele texto curso web design, a gente vai precisar de um pouquinho maior. Peguei aqui o texto. Vamos lá, selecionar aqui, tirar daqui também. Tá. Vamos salvar. Voltando então lá para nossa página. Vou fechar esse. Voltando aqui para a página. Vamos atualizar. Tá. Estourou até a nossa div aqui, tá pessoal? Como é que você pode resolver esse problema aqui da div? Que você coloca um conteúdo em que a div não segue o que você colocou. Ela estoura a div. Por exemplo, foi o texto que a gente colocou aqui. Bem simples. Na propriedade aqui do CSS em que a gente colocou aqui um tamanho de widget de 400, você vai colocar aqui, ó, 100%. Então, o tamanho que tiver lá, ele vai se adequar com o texto, tá? Deixa eu ver aqui, o que deu de errado. Vamos ver aqui. No caso não é nem aqui, né, pessoal? Porque aqui é o tamanho da nossa largura. Então, você colocando esse 100% aqui, ele vai estender a largura, né? Então, vamos colocar aqui do jeito que estava, 400 pixels. Então, seria aqui a nossa altura, tá, pessoal? Que a gente vai mexer. Também não seria nem um 100%, tá, pessoal? Seria aqui, ó, um rect 2.0 alto. Então o que ele vai fazer? Ele vai automaticamente, aqui é o que estiver estendido na nossa div ali, ele vai puxar. Vamos atualizar aqui, voltando aqui, ó. E tá aí, ó. Então o tamanho que for o nosso texto, independente que se você coloca, por exemplo, um conteúdo num site, por exemplo, onde que tem um sistema de comentários. Então você não tem que ficar mexendo toda hora lá em que uma pessoa adicionar um comentário. Ele automaticamente, quando assim que é inserido um comentário, ele já vai seguindo o tamanho que for estando colocado aqui, ó. Nesse caso, ficou desse tamanho aqui o nosso texto, então a div vai seguir o tamanho que for o tamanho do texto, tudo bem? Só que eu não quero que ele seja esse zero alto, eu quero que ele faça um overflow, que é o que nós vamos ver agora. Então eu quero que ele tenha um tamanho de 200 pixels, né? Que vai ficar daquele jeito aqui, que a gente já tinha visto anterior. E ficou desse jeito. E assim ele está estourando a minha div. E o que você pode? Você pode usar um efeito bem interessante, tá, pessoal? Que é o overflow, pode estar colocando ali. Então você vem aqui, ó, overflow. Você pode estar colocando aqui o alto, que automaticamente, quando ele identificar que foi uma div estourada, que como aconteceu nesse caso aqui, ele vai colocar para você um screw aqui, pessoal. E aquele conteúdo você vai ver aqui, ó, como se fosse um iframe. Lembra, pessoal, da aula de frame que a gente estudou? Só que esse efeito aqui é bem interessante, que ele é bem web 2.0, né? Um negócio bem interessante.
Ele parece um text area misturado com iframe, fica bem legal. Você utilizar isso aqui num site onde você precisa gerar um conteúdo que vai ficar extenso dentro da página, mas se você colocar isso aqui, ó, o overflow, ele fica bem interessante, tá ok, pessoal? Não que ele vai ficar com essas bordas aqui que a gente definiu, tá? Em outras aulas anteriores, olha, tá tudo aqui, ó, as bordas que a gente colocou, então você pode estar configurando aí da forma que você quiser, tá? Então nessa videoaula a gente estudou aqui como se trabalhar com o Text Align e o Text Decoration e o Overflow. Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui, um forte abraço.